começando Variedades. Obrigada desde já por sua companhia aqui na TV Prevê. Hoje vamos falar sobre um personagem que vem fazendo bastante sucesso em Bauru. Você já deve ter ouvido falar no palhaço Rogerito. Pois é, o gaúcho de São Cepé, Paulo Sérgio Rodrigues, descobriu sua vocação circense aos 8 anos de idade, quando foi pela primeira vez ao circo. Para realizar o sonho, fugiu de casa e encarou o picadeiro da pequena companhia Montreal. Fez parte da equipe circense mais famosa do Brasil, o Beto Carreiro. Aí depois tornou-se especialista em Globo da Morte, apresentando-se por 4 anos em países da Europa. Um acidente o trouxe para Bauru, além, é claro, do carinho da namorada. E desde então, ele idealizou a profissão de palhaço, ou seja, vinculada ao circo. Afinal de contas, se seu sonho sempre foi ser artista de circo, automaticamente ele é uma pessoa extremamente versátil, que sabe lidar com bastante equipamentos, e é isso que ele vem nos contar e mostrar ao final do programa. Obrigada desde já. Paulo Sérgio é quem eu começo a conversar. Nós vamos terminar o programa com o Rogerito, né? Isso mesmo. A sua primeira atividade no circo foi vender bala. Isso, foi vender bala. Na verdade, eu queria muito assistir o circo, né? E eu fui com alguns amigos, alguns amiguinhos, né, da época. Eu tinha 8 anos de idade. E eu queria muito assistir o circo. Meus amiguinhos falaram, vamos furar a lona, né? Todo mundo furava a lona na época, né? Vamos furar a lona, todo mundo furou a lona, chegou na minha vez, o guarda me pegou. Não consegui entrar, fui para a porta do circo e saiu um moço gritando lá que precisava de um menino para vender bala lá dentro, né? Vender doce, né? Eu falei, eu vendo. Isso aos 8 anos de idade? Isso aos 8 anos de idade. Entrei. Sabe fazer troco, menina? Isso, ele perguntou bem assim. Eu falei, eu sei, eu vendo picolé, tio. Né? E peguei, entrei, ele me deu uma bandeja de doce, eu entrei, comecei a vender. Eu lembro que eu vendi tudo. No intervalo, peguei mais uma bandeja. Eu lembro que eu já estava encantado com tudo aquilo, com o trapézio. É um mundo fascinante. Né? Fascinante, o palhaço. Eu estava fascinado já com aquilo, né? E depois, no outro dia, eu voltei para vender de novo, só que eu fui um pouquinho mais cedo. Quando eu cheguei lá, me sentei na arquibancada, né, fiquei olhando as crianças do circo, né, praticando, né, treinando no picadeiro, e as crianças me chamaram para brincar também, né, para praticar ali também, mais para ver, né. E nisso eu fui lá também. E naquela época eu sabia dar saltos de solo, por causa que do lado da minha casa tinha uma descascadora de arroz. E caía muita casca de arroz no nosso terreno. E eu ficava brincando lá, de pular, dar salto mortal, essas coisas. E eu entrei no picadeiro lá com os meninos e me destaquei, né? Comecei a saltar e tal. Nisso estava vindo o dono do circo e falou, nossa menino, você tem talento, hein? Onde você aprendeu isso? Eu falei, na minha casa mesmo. Como assim na sua casa? Aí ele perguntou pra mim se eu teria vontade de trabalhar no circo, alguma coisa assim. Eu falei, eu tenho vontade, né? Onde é que você mora, tal, né? Eu falei, mora ali. Fui falar com a sua mãe, você quer ir com a gente? Eu falei, vou. Ele falou com a minha mãe, né? No outro dia, né? O circo ia embora naquela semana. Gente! E ele foi lá, falou com a minha mãe. A minha mãe fez por escrito, né? Autorizando, né? Que eu podia ir com o circo. Só que tinha um detalhe. Meu pai trabalhava na lavoura e vinha de 15 em 15 dias. Meu pai não estava sabendo de nada. Ai. Meu pai chegou da lavoura, cadê meu filho? Foi embora com o circo. Aí, buscar. Eu lembro que chegou lá, e nós fomos para Formigueiro, uma cidade vizinha. Ele chegou lá com a polícia, conselho tutelar, quase fecharam o circo do homem. Eu fiquei apavorado. Nossa, eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu estava encantado com tudo aquilo. Exatamente. Eu já tinha começado. O bichinho já tinha te pego. Já tinha me pego, já. Eu já tava começando a praticar já o primeiro número que eu ia me apresentar, né? E me trouxe para casa, fiquei apavorado. Mas aí eu sabia mais ou menos o itinerário do circo. Eu sabia mais ou menos para onde o circo ia. E esperei meu pai vir 15 dias depois de novo, para trazer dinheiro para minha mãe. Ele trouxe dinheiro para minha mãe. Minha mãe tomava muito chimarrão, né? Que a gente é gaúcho e tal, né? Na vizinha. E eu esperei minha mãe tomar chimarrão e fui na caixinha, né? Da minha mãe lá de sapato que ficava no guarda-roupa. Peguei o dinheiro da passagem. 5 cruzeiros na época. Esperei todo mundo ir dormir. Peguei minha trouxinha, pulei a janela e ia pra rodoviária. Cheguei na rodoviária, fui comprar passagem. Quem disse que eu compro passagem? Eu era de menor, ninguém ia vender passagem pra mim. Nisso tinha um moço, sei lá, se era um mendigo, ou se era, não sei o que era, que tava dormindo no banco da rodoviária. Eu lembro que eu fui lá e falei pra ele assim, que eu dava um cruzeiro pra ele se ele comprasse uma passagem pra mim pra Restinga Seca. Ele foi lá e comprou, dei um cruzeiro pra ele. Aí chegou o ônibus, entrei na fila.
Eu acho que o cobrador pensou que eu era filho de alguém ali no meio, entrei. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Cheguei em Restinga Seca, desembarquei na rodoviária e agora o que eu faço? Onde tá o circo? Com 8 anos de idade. Aí... Que aventura! Não, que loucura. Aí eu cheguei lá, não sabia o que eu ia fazer, né? Comecei a perguntar. E o circo, acho que recém tinha chegado na cidade, o circo não tinha feito divulgação ainda. E ninguém sabia onde estava o circo. E eu procurando o circo na cidade e não achava. Pra minha sorte, eu escutei um barulho lá longe, assim, de um carro de som, assim. Eu falei, é o circo. Saí correndo, dei de cara com o carro do circo, né? Era o filho do dono do circo que tava fazendo propaganda. Aí ele ficou apavorado, o que você tá fazendo aqui? Não sei o que lá. Aí pegou, me jogou no carro. Vou te levar de volta? Não, ele me levou pro circo primeiro. Quando chegou lá, quando eu dei de cara com o pai dele era muito bravo. Falou, amanhã cedinho eu vou te colocar no ônibus de novo, você vai voltar pra São Cepé. Eu falei, não faz isso, minha mãe vai me bater, meu pai vai me bater, não sei o quê. Meu destino tá traçado, minha vida é o circo. Era bem assim mesmo. Aí aquela coisa de me colocar amanhã. Aí eu lembro que no outro dia surgiu um problema no circo. Eu não lembro, eu era pequeno, não lembro o que aconteceu. Eu lembro que naquele dia ele não me colocou no ônibus. Aí passou mais um dia, passou mais outro, nós mudamos de cidade, foi mudando de cidade, aí eu comecei a me apresentar no picadeiro. Foi ficando. Fui ficando, aí meu sonho era fazer trapézio, mas ninguém me ensinava a fazer trapézio. Aí pra mim aprender a fazer trapézio, eu esperava todo mundo ir dormir e subia no trapézio, escondido. E ficava treinando. Por causa do risco, então ninguém queria te oferecer esse risco. Porque eu era criança, né? E eu ficava assistindo na hora que eu tava vendendo doce, né? No circo, eu ficava assistindo o trapézio. Eu via tudo que o cara fazia. Eu falei, eu vou fazer igual. Você é autodidata, além de tudo, então, Paulo Sérgio? Eu ficava vendo aquilo e à noite eu ia lá e praticava. Aí assim, não sei se foi pra minha sorte ou pro azar do rapaz, o rapaz foi embora do circo e não avisou nada, ele fugiu. Também. Fugiu do circo. Aí não tinha nem... A atração do circo era o trapézio. Não tinha ninguém que fazia trapézio, né? E você já tava ensaiando? Eu tava ensaiando. Noites, mas mas já fazia tempo isso. Eu já tava muito bem, já ninguém sabia. Aí eu cheguei e falei, eu faço o trapézio, eu apresento. Ah, que isso, rapaz, é muito criança, não sei o que lá. Isso já foi quase um ano depois, sabe? Porque eu já tava me apresentando. Isso, já tinha dado notícia pra sua mãe. Até então minha mãe não sabia de nada. Nada. Perdi meu filho pro circo. Perdeu minha mãe, por ela, eu acho que ela pensou que eu tava morto, já sei lá, aconteceu alguma coisa, né? E aí eu falei, eu trabalho no trapézio. Ah, menino, você não vai fazer não sei o que lá. Aí aquela mesma ameaça de sempre. Se você não subir lá, não fazer agora, te põe no ônibus, amanhã eu te mando pra São Cepé. Eu, tá bom. Peguei, subi lá no alto e ó. Ficaram tudo assim, ó. De boca aberta comigo, mas dei um show no trapézio. Aí foi a atração do circo, né? Porque um menino de na época já tava já com, acho que com 10 anos já, 9 para 10 anos, menino 9, precoce, 10 anos. Então, trabalhando no trapézio, eu era atração do circo. Aí nisso comecei, aí eles viram que eu tinha força de vontade, que eu tinha muita facilidade de aprender as coisas. Tudo quando era, e o circo era muito pequeno, era o circo Man Baby. Todas as coisas novas que chegavam no circo, eles empurravam eu pra ensaiar pra fazer, né? E numa dessa, me chega o Globo da Morte. Me chegou o Globo da Morte. À primeira vista. Aí foi amor à primeira vista, né? Eu lembro que eu iniciei de bicicleta, né? Porque o treinamento é de bicicleta, né? De bicicleta, né? Você tem todo um processo, né? Pra você perder a tontura, né? Pra depois você passar pra moto e vai... Aí, na verdade, no meu caso, não teve um profissional pra me ensinar, né? Eu caí muitas vezes tentando sair com a moto. Paulo Sérgio, o que você acha que te determinou